Hello! Hello! E aí? Show! Bem, a gente coloca aqui tema, mina. Eu coloquei assim, dietética ayurvédica. Tá chovendo aí? Parou. Ah, aqui tá chovendo. Ou dietoterapia, dietética, não sei, alguma coisa desse tipo. Oi, Anete. Boa noite. A gente está dando um tempinho aqui esperando o pessoal chegar. Boa noite, Manhã. Solange. Ah, É Solange manhã, amanhã? é. Não conhecia. É. A gente deixa assim uns 2, 3 minutinhos, aguardando o pessoal entrar. Neto. Ah, Enquanto eu. tá fixando o tema. É. E com certeza a mãezona tem que estar presente. Ah, com certeza. Dá esse apoio, né, manhã? Não pode faltar. Ai, gente. Ai, Cristo. Acho que tá tudo certo. O tema ficou fixado. Uhum. Eu A, acho que a gente sim. vamos começando um bate-papo. Essas lives, né, vão ficar todas gravadas. O objetivo da gente estar aqui é esse, né, É. de tanto interagir com vocês, quanto escutar um pouco o que é que vocês querem saber, qual é a curiosidade, fazer uma troca, é um momento interativo, né? Para a Luz que entrou, tá cheio de gente conhecida aqui. Boa noite, a Luz. É. Né? Então a gente vai começando a falar. Hoje nós vamos começar a abordar a questão da dietética, né? Lembrando que no Ayurveda não existe um pacote pronto e também nós não fornecemos uma dieta, porque nós não somos nutricionistas, mas nós vamos falar sobre as qualidades dos alimentos, a interferência desses alimentos no nosso organismo e vamos também falar de algumas questões que nos enviaram, né? Na live anterior está gravada no IGTV do nosso Instagram aqui do Ayurveda Salvador, que nós falamos um pouco da história do Ayurveda, como surgiu, e aí nós criamos o cronograma semanal de uma sequência de lives e vocês podem interagir com a gente e falando o que realmente vocês têm interesse de saber, tá bom? Só pontuando que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas hoje. Nós selecionamos as perguntas por ordem, tá? Então, chegou gente aqui que fez pergunta, mas que a gente provavelmente não vai conseguir responder hoje, porque a gente, devido à quantidade de perguntas, nós colocamos em ordem para responder hoje, responder no próximo encontro e todo mundo ter as respostas. Da forma que for caminhando o diálogo, a gente vai, dentro do possível, respondendo, mas como nós temos um cronograma, vai ficar tudo ok no decorrer das lives, né? Que vão ficar, inclusive, gravadas.
Bom, então, assim, uma pergunta que é recorrente e que as pessoas querem muito saber é a respeito da alimentação ayurvédica em relação aos doshas, né? E a gente já quer abrir essa live desmistificando a questão engessada de dosha, né? Porque, assim, é um grande problema essa crença de, às vezes, tem na internet disponível, você faz um questionário, responde, aí você se auto-caracteriza aquele dosha e você passa a se comportar em prol daquele dosha. Por exemplo, eu sou vata, aí você quer comer tudo para vata e aí você acaba pendendo para o lado oposto, que é o que nós vamos começar a falar agora, né? Então, para nós, como terapeutas, eu e Paty, a gente não trabalha engessado em cima do dosha, né, Paty? Porque, assim, o dosha nada mais é como um fator que pode causar determinada doença se você tiver um comportamento muito engessado. Ou seja, se você tiver hábitos rotineiros de uso de práticas ou de alimentação que pode aquilo ali agravar o determinado dosha por você não fazer, por exemplo, uma dieta mais balanceada. Vamos dizer assim. Né, Paty? Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, nós temos, né, basicamente os doshas mentais, né, que são rajas, tamas, e nós temos também os doshas físicos, né, o que a gente chama de doshas corporais, que aqui no Ocidente a gente costuma chamar de vata, pitta e kapha, mas que se vocês forem na Índia não sai esse som exato, né? Vayu, Pitam, Kapha. Então, mas a gente utiliza aí Vata, Pitta, Kapha sempre, até para o entendimento melhor, porque é isso que circula para a gente aqui. A gente usa dessa forma. Essas estruturas, essas 3 estruturas, elas são condicionadas pelos gunas que a gente vai falar lá na frente, que são as qualidades, e que Mina, inclusive, ela até já introduziu. Falou que tem as qualidades e que a gente vê isso de uma forma engessada. Então, a gente vai deixar isso um pouquinho ali para frente, mais para o meio, né, da nossa conversa. Bom, então, esses 3 doshas, na verdade, são 3 influências que podem gerar, que tendem a gerar desequilíbrio no nosso corpo, né? Então, dosha por si só, essa palavra dosha, ela significa, assim, aquilo que tende ao desequilíbrio. Então, não é que dosha significa desequilíbrio. Dosha significa aquilo que tende ao desequilíbrio. Então, nós temos 3 possibilidades, 3 influências que têm tendência de gerar desequilíbrio. E essa tendência a gerar desequilíbrio, ela está relacionada com alguns pontos que nós já falamos e eles estão muito voltados para o estilo de vida que a gente segue, né? É muito importante também a gente entender que o dosha, da mesma forma que ele tende ao desequilíbrio, se eu tenho um estilo de vida adequado, ele simplesmente vai manter o corpo. Então, só tem 2 formas de ação do dosha. Ou ele mantém o corpo, ou ele vai... nos Samhitas é dito que eles vão destruir o corpo, mas, na verdade, é causar uma doença, causar um desequilíbrio, né? Então, assim, ou os doshas mantêm, vai depender do nosso estilo de vida, ou eles vão causar desequilíbrio, causar uma desordem. Essa desordem pode gerar uma doença ou não. Pode ser uma desordem mais leve, por exemplo. Nem todas as desordens vão gerar uma doença, por exemplo, né? Vamos colocar assim. Então, são esses 2 estados. Então, o dosha, ele tende ao desequilíbrio. Isso é importante a gente entender, né? E esse desequilíbrio, ele
ele não necessariamente vai acontecer, porque o dosha também mantém o nosso corpo. Ele pode ser mantido, vai depender do nosso estilo de vida. Só trazendo um ponto que a Mina falou na última live, que foi qual? Nós já nascemos com uma estrutura básica, né, desses doshas. E isso é influenciado no nosso dia a dia. Só para lembrar, né, quem não esteve aqui, para poder recordar desse ponto aí, né? E lembrar que os doshas, todos eles, né, vata, pitta, kapha, eles estão organizados em todo o nosso corpo, em cada célula. Apesar de que nós temos regiões de predominância dos doshas no nosso corpo, que a gente tem, nós já sabemos disso, mas os doshas, eles se encontram no nosso corpo todo. Em cada célula, em cada órgão, mas com suas predominâncias, né? Então, assim, nós nascemos com a característica genética e no decorrer da vida, nós vamos, a depender de nossos hábitos, adquirir outras características agravantes ou mais equilibradas, a depender dos nossos hábitos. E também existe a questão dos doshas mentais, né? Que interferem diretamente nas nossas emoções. E são através dos pensamentos que nós cultivamos, alimentamos, e através de hábitos que nós também adquirimos e que interferem diretamente nos doshas mentais. Isso, a gente está fazendo essa parte inicial para que vocês entendam onde é que a comida entra nessa história, né? Então, assim, a depender do que você assiste, a depender do que você ouve, né? A depender da emoção que você alimenta, tudo isso vai interferir no seu estado físico e mental, né? Inclusive, a forma com que você se alimenta, porque você sentou ali, comendo alimento industrializado e assistindo, por exemplo, o jornal, você está ingerindo aquela emoção ali, né? Que a gente vai chegar a falar mais na frente. Eu estou exemplificando aqui para falar da questão mental mesmo, do dosha mental, né? Para a gente, como terapeuta, nós damos mais importância no Agni. Agni é o fogo digestivo do que o dosha. Não que o dosha não seja importante, mas a forma com que o que você come é digerido vai interferir no dosha, vai agravar e vai causar o adoecimento. Então, a Agni é o processo digestivo, né? Que você se alimenta. Em quanto tempo você vai voltar a sentir fome, né? Se você come, por exemplo, o ideal seria você se alimentar até às 18 horas, né? Hoje, né? No final do dia. Se amanhã você acorda enjoado, com a sensação de que está cheio, o processo digestivo ele não está bom. Tem alguma coisa aí que não está legal. Ou, se você se alimenta bem, você come uma quantidade de comida considerável, e 1 a 2 horas depois você está com fome de novo, pode ser um processo de um dosha mental, de ansiedade, ou pode ser que o fogo digestivo está muito alto e você está digerindo uma quantidade grande de alimento, porém o seu organismo não está absorvendo os nutrientes. Porque não é só comer, comer, comer. É o organismo conseguir aproveitar aquilo que está sendo ingerido, né, Paty? Isso. Fala um pouquinho aí, Paty, de Agni. Não, Agni é isso aí. Agni, na verdade, a tradução é fogo, mas para Ayurveda não é só fogo, né? Isso que Mina acabou de falar, é um processo digestivo. E quem rege esse processo digestivo são os doshas. Então, se os doshas, eles estão os 3 funcionando de uma forma equilibrada, a digestão vai acontecer ótima. Se os doshas estão acontecendo, por exemplo, se vata estiver muito alterado, então a gente vai ter uma digestão que vai deixar o trato digestivo, por exemplo, mais ressecado, né? Se a gente estiver com desordem, por exemplo, de pita muito alto, nós estamos falando de baixo, estamos falando de alto.
Então, se o pita estiver muito alto, vai gerar um aquecimento muito grande no corpo. A gente vai ter um trato digestivo muito aquecido, muito ácido, digamos assim, né? Com cheiro muito forte, né? E se a gente tiver com desequilíbrio de cafa, aí nós vamos ter um excesso de muco. Então, o problema não é o muco, o problema não é o calor, o problema não é o frio. O problema é o excesso ou a escassez, porque o excesso de um ou a escassez do outro é o que caracteriza essas desordens. E o excesso e a escassez, eles interferem diretamente nesse processo digestivo, que é o Agni, que Mina explicou muito bem aí. E tudo isso é regido pelos gunas, né? Que a gente vai falar. Então, basicamente é isso. Assim, as escrituras, elas trazem, são 10 gunas e os seus contrários, né? Porém, eles abrem, os samhitas abrem para outros gunas, digamos assim, menores, menos falados, menos importantes, digamos assim. Não é isso, mas seria assim. Então, assim, não são apenas 20 gunas, não são apenas 20 características, né? A melhor tradução para guna é característica. Então, são mais do que isso. E dessas 20, que são 10, na verdade, e os seus opostos, as gunas que são mais importantes, inclusive na alimentação, é o quente e frio, né? E isso é muito importante lembrar que esses gunas, eles aparecem nos doshas mentais, são eles as características dos doshas mentais, são eles que são as características dos doshas físicos, que é o tridosha que a gente falou, e são eles que compõem as características dos alimentos e dos sabores, que a gente vai falar. Então, a Lúcia está aqui falando o que é guna. Guna é exatamente isso, a Lúcia. A Lúcia. A Lúcia. É exatamente as características dos doshas. Por exemplo, vamos pegar aqui os doshas físicos, né? Vata, Pitta, Kapha. Se a gente pegar o dosha Vata, quais são os gunas, quais são as características básicas do dosha Vata? Quais são? Seco, leve, frio, áspero, né? Tem movimento, é sutil, né? E é associado a vento. Se a gente for pensar no Pitta, dosha Pitta, quais são as características, né? Quais são os gunas? A Emina falou quente. É áspero, né? Deixa eu ele é menos áspero, na verdade, do que o Vata. Ele pode se tornar... Desculpa. Fala. Não, pode falar. Ele é menos áspero do que o Vata, mas ele pode ficar tão áspero como o Vata. Vai depender do nível de aquecimento. Aqui a gente está falando em equilíbrio, né? Digamos assim. Ele normalmente tem um cheiro desagradável, ele é mais líquido, ele é mais fluido, né? Do que o Vata. Ele é mais forte, tem uma força, né? E o Kapha tem outros, então isso são gunas, são as características. Quando a gente chega e fala o que é Kapha, que eu falo as características de Kapha, eu estou falando dos gunas, eu estou falando das características. Se eu estou falando de um tipo mental, né? Por exemplo, fulano pensa muito rápido. Por quê? Aí eu vou dizer, não, porque o pensamento está num ponto, de repente ele muda de ideia. Então, é um pensamento de características de muito movimento, por exemplo, né? Então, são as características daquilo que a gente está colocando. Estamos em Guna. Você quer falar alguma coisa? Não, assim, entrou mais uma pessoa aqui agora, Maria. Maria até nutricionista e integrativa, né, Maria? E ela vem aqui um pouco interagindo com a gente. Só para
falar um pouquinho de palavras que não são habituais, que nós estamos falando aqui, né? Que nós falamos, então, dos doshas, os mentais e os físicos, e agora nós entramos nas gunas, que são características, qualidades essenciais da natureza, né? Na live passada, na criação, a gente viu que tudo no universo é criado pelas características, né? Pelos os 5 sentidos, pelos elementos, e as gunas também entram nisso, né? Então, as gunas nós temos qualidades da natureza e dos sentidos. Então, todas essas qualidades têm os seus opostos, leve, pesado, quente, frio, e a depender da qualidade dessa guna, ela vai determinar o dosha, que é aí que a gente entra na questão da alimentação. Não é isso, Paty? Quer complementar mais alguma coisa? Isso. Não, isso mesmo. Então, assim, a guna, ela interfere no funcionamento mental, ela interfere no comportamento do indivíduo, a guna interfere no funcionamento metabólico do organismo. Então, tudo parte através das gunas, que são nada menos do que os 5 sentidos e as características da natureza. Ok? Ficou claro aí para todo mundo essa parte? Essa parte é muito importante vocês entenderem para que vocês consigam seguir o raciocínio. Né? Bora lá, Paty. Para vocês terem ideia, tudo gira em torno dessas características, desses gunas, que basicamente são 20, né? Assim, tem mais, mas assim, a gente considera 20. A gente, que eu tô falando, não eu e Mina, mas o que a gente segue de escritura, né? Que são os samhitas. Então, são basicamente 20. E aí, o que acontece? Essas gunas, quente, frio, leve, pesado, isso também vai dizer sobre os alimentos que existem. E em Ayurveda, não é falado alimento, é falado substância. Então, por que substância? Porque tem a ver com o nosso paladar, tem a ver com aquilo que a gente coloca na boca. E nem tudo que a gente coloca na boca é alimento no sentido no sentido que nós... Isso, no sentido de nutrição. Né? Eu posso colocar na boca o metal. E o metal, dentro do Ayurveda, ele tem as suas qualidades. E eu não vou comer metal, por exemplo, digamos assim, né? A gente não vai colocar o metal na boca para comer, nesse sentido. Apesar de que a gente pode digerir, por exemplo, metais pesados através da alimentação, por contaminação mesmo também. Ou através de medicação e tal. Bom, então o que a gente precisa entender é que essas substâncias, dentre essas substâncias, estão os alimentos, aquilo que a gente utiliza e que nós conhecemos a nível de nutrição, né? Essas substâncias todas são formadas por essas características, essas 20 características, e nós temos seis tipos de substâncias. Então, nós temos o doce, nós temos o azedo, o salgado, o amargo, nós temos o picante, que também é chamado de quente, e nós temos o adstringente. Cada um deles tem suas próprias características, né? Alguns são mais fortes, outros são menos fortes. Por exemplo, de todos esses, qual é o mais forte? Qual é o que, na nossa linguagem, dá mais substância? É o doce, o sabor doce. Porém, o sabor doce, em Ayurveda, não tem o mesmo significado que nós aqui no Ocidente costumamos dar ao doce. Quando a gente fala de sabor doce aqui no Ocidente, a gente pensa logo em quê? Açúcar, né? Açúcar, bolo, docinhos, né? O que mais, gente? Adoçante, é o que a gente pensa, né? E o sabor doce em Ayurveda não é isso, só isso. É isso também, mas não é só isso. Por exemplo, a batata doce é considerado sabor doce, né?
Então, assim, uma boa alimentação, digamos assim, o que é uma boa alimentação na Ayurveda? É uma alimentação que a gente consiga ingerir todos os sabores. Lembrando que todos os alimentos têm todos os sabores. Porém, cada alimento tem a predominância de determinados sabores. Então, é só uma questão de equilíbrio, da gente sabe, tentar acrescentar nas nossas refeições todos esses sabores, né? Trazer um equilíbrio para essas refeições, né? É aí que vai entrar a questão da suplementação, que a gente vai falar, né? De outros pontos também. Que o problema da nossa alimentação aqui no Ocidente é que ela é exageradamente doce, né? Aqui no Ocidente, nós não temos o hábito, por exemplo, de incluir na nossa alimentação alimentos amargos ou adstringentes. Existe até uma dúvida do que seja amargo, do que seja adstringente. Nós realmente pendemos para comer o doce. Então, no Ocidente, o que é que geralmente no café da manhã, o que é habitual de comer, né? É o pão, é o cuscuz. Hoje em dia nós estamos falando mais de raízes, de um alimento mais natural. Mas é muito comum as pessoas quererem ir para aquele alimento que é muito mais fácil de ser adquirido e de ser consumido, né? Então, aí que entra essa questão da suplementação. Por quê? Quando você tem uma dieta e essa dieta ela não é muito rica em nutrientes, o seu organismo, você mata a fome, mas não teve ali uma absorção dos nutrientes, porque você consumiu uma comida industrializada, muitas vezes essa comida foi preparada de uma forma que os nutrientes eles não são aproveitados pelo seu organismo, né? Então, assim, o que é que acontece com isso? Você vai se alimentar e aí, às vezes, você vai fazer um hemograma e você tem déficit de alguma coisa, né? Por quê? Porque nós tendemos a geralmente comer as mesmas coisas, não tem um equilíbrio no prato. Então, o que é que a Ayurveda preconiza? Que nossa alimentação seja a mais natural possível e balanceada. Como é que a gente vai saber balancear essa alimentação? Pelos sabores, você pode compor o seu prato seguindo o raciocínio dos 5 sabores e pelas cores, que aí consegue realmente você ter uma harmonia, né? Não deixar predominar um sabor ou outro, que é aí que às vezes entra a questão do dosha que se agrava. Porque se você tem uma alimentação que predomina mais o salgado, determinado dosha vai entrar em desarmonia. Se você tem uma alimentação muito mais gordurosa, tem um dosha que vai entrar em desarmonia. Mas se você evita totalmente também a alimentação gordurosa, o outro dosha vai entrar em desarmonia. Então, a Ayurveda ela preconiza o equilíbrio, né? De você conseguir fazer o uso de todas as substâncias que você tem à mão para se alimentar de uma forma moderada, para que não precise evitar ou agravar. Né, Paty? Quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Isso. E assim, o Messias até perguntou, suplementos naturais? Então, Messias, em Ayurveda, a gente não suplementa. Não existe suplementação em Ayurveda, né? Foi uma das perguntas que chegou até a gente, assim. Uhum. Não existe. Para o Ayurveda, nós todos moramos, especialmente aqui no Brasil, né? Em um local que nós temos acesso a verduras, a legumes, né? E isso é o suficiente. Se eu faço mais atividades, eu preciso comer mais de certas coisas, né? Especialmente grãos. Mas
Como seria uma alimentação equilibrada? É isso, Ana. A alimentação equilibrada, ela é uma alimentação que tem todos os 6 sabores que nós falamos aqui, um pouco antes, tá? Sempre, claro, priorizando os sabores. Então, assim, voltando cá para a suplementação, a Ayurveda não suplementa por causa disso. Porque se eu faço mais atividades, naturalmente, a gente vai comer mais de certos alimentos, né? E especialmente grãos, inclusive grãos pela manhã, que é algo que não faz, assim, parte das opções, né, alimentares de muitos de nós. Então, a pessoa que fez essa pergunta, ela trouxe essa pergunta juntamente com outra, sobre esportes intensos, né? Como é que faz a suplementação natural de esportes intensos? Porque ela queria, estava pensando em entrar na questão da natação e tal. Então, assim, o que a gente entende nesse ponto é o seguinte: uma pessoa, né? Primeiro, a Ayurveda não suplementa. Não suplementa por essas explicações, né? Acabou. Isso aí é indiscutível. A gente está falando da suplementação, por exemplo, que é comprado, tipo whey, que é muito comum o uso, né? Vitaminas, que é muito comum o uso. Não suplementa nesse sentido industrializado, né, Paty? Não suplementa no sentido de ter uma cápsula que a gente vai ingerir. Isso não existe na Ayurveda, né? Exatamente. Então, é assim, se eu faço mais atividades, eu vou comer mais alimentos de determinado sabor, por exemplo, ou vou mesclar mais, mas assim, vai depender muito da atividade. Então, a pessoa que fez essa pergunta sobre suplementação, proteica especificamente, foi o que ela falou, que queria uma coisa mais natural, pensando nessa coisa dos esportes intensos e tudo. Primeiro ponto, quem pratica esporte e um atleta amador, né? Todo atleta amador ele tem que ter um treinador, um professor, digamos assim, que esteja de acordo com aquilo que a pessoa que está praticando esporte acredita, né? Então, assim, se eu, por exemplo, eu surfo. Se eu tenho uma professora de surf, por exemplo, é uma pessoa que eu acredito, que eu confio, né? Eu nado também, então eu tenho um professor de natação que eu confio, que ele entende a minha linguagem. E a suplementação, uma pessoa que, por exemplo, como o caso dela, que ela não queria suplementação artificial, digamos assim, né? Ela queria uma coisa natural. Ela precisa encontrar uma nutricionista que entenda a linguagem dela, que surfe a onda dela, da ideia da suplementação, ou de não suplementar também, porque existe essa possibilidade de não suplementar. Mas a nutricionista ela tem que entender. Ela tem que entender da dieta da pessoa, se a pessoa é vegetariana, se a pessoa é vegetariana restrita, se ela não é, né? Se é vegana. Exatamente. Se a pessoa está disposta a ingerir alguma suplementação ou não, porque às vezes a pessoa, ela nem é vegetariana, nem nada, mas ela não está disposta a ingerir uma suplementação. Ela não quer. Então, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai orientar? É um nutricionista. Porque nesse caso aí envolve o quê? Envolve a pessoa que treina, a confiança na pessoa que treina, e envolve a confiança na nutricionista. A pessoa tem que ter, né? Porque aí já entra numa outra seara, já entra num outro ponto, né? Que já foge um pouco do Ayurveda, né? Da análise do Ayurveda, do que a gente está propondo aqui, inclusive, né? Então, assim, se a pessoa, quem pratica esporte, quem é amador, mesmo que seja amador ou profissional, tem que casar, tem que ter essa parceria entre a pessoa que treina, o treinador, o professor, a professora e o profissional de nutrição, para poder dar essa orientada de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Eu não como carne, por exemplo, eu, Patrícia, não como carne há muitos anos da minha vida. Então, eu tenho pessoas comigo, eu não tenho nutricionista, mas porque hoje é que é mais fácil, né, de se ter nutricionista. E eu venho de uma realidade que
Eu deixei de comer carne muito nova, eu nem morava aqui em Salvador. Então, eu nem tinha acesso, né? E era meio que não comer carne na época que eu fui parando de comer carne, era considerado uma coisa muito absurda. Então, era difícil de você encontrar alguém que entendia o que eu queria, o que eu estava disposta. E por conta disso, você acaba até não conversando com as pessoas. Você acaba vivendo a vida sem conversar com as pessoas sobre esses pontos, né? E é muito importante de que a pessoa que, independente do que a gente faça na vida, que nós tenhamos pessoas de confiança do nosso lado. Principalmente nesse ponto, se eu estou querendo iniciar no esporte, né? E quero iniciar isso com a qualidade superior no sentido de não suplementar artificialmente. O que eu posso fazer, né, Mina? Para fazer aquela atividade, aquele esporte sem suplementar. É uma nutricionista. E assim, exige que o treinador, que a treinadora exige que o treinador e que a treinadora aceitem aquela ideia, sabe? É muito chato a gente estar com uma pessoa, com um profissional, seja ele qual for, que o profissional não aceita, caiu aqui, que o profissional não aceita o que quer mudar a nossa ideia, sabe? Pensamento. E hoje nós temos aqui em Salvador profissionais que muitos profissionais que simplesmente aceitam, né? Porque é tão simples, é só aceitar, né? Então, é assim, gente, a Ayurveda, ela não é vegetariana, tá? Isso. Não necessariamente, para você se aderir a um estilo de vida ayurvédico, você precisa ser vegetariano. Não. Em determinados momentos, o uso da carne não é recomendado. Que momento? A carne, ela é muito difícil de ser digerida. Então, se você, nesse momento, está com Agni muito baixo, de repente, seria uma fase para você deixar de comer carne, né? Por exemplo, na nossa questão de Ayurveda, para melhorar a questão do fogo digestivo, né? Então, assim, a pessoa quer ter um estilo de vida mais saudável e que quer consumir alimentos mais saudáveis e que tem uma atividade física mais extenuante, então essa pessoa, além de precisar da quantidade de alimentação correta para suprir aquele gasto energético, porque tudo que você gasta que não é reposto, você envelhece muito mais rápido, e aí o Ayurveda é a ciência da longevidade. Então, primeiro você precisa definir o que é que você quer ser, isso é muito importante. Se você quer comer carne, se você quer ser vegetariano, ou se você quer ser vegano, que foi o que o Paty falou, e encontrar um nutricionista que aceite que você seja vegetariano ou vegano. Nós temos exemplos aí de atletas que são veganos, fisiculturistas e tantos outros atletas e que conseguem um resultado muito bom, né? Então, assim, o que é que nós, como terapeutas, ao receber um paciente, vamos fazer, né? Já que a gente não passa dieta. E a gente está falando aqui para vocês de dieta. Né? Então, como a Ayurveda... Mas só um ponto, Mina. A gente está falando de dieta pelo olhar ayurvédico. Ayurvédico, exatamente. Que não... Exato, não são outros conceitos. São outros... Exatamente. Que é o que eu vou entrar agora. Quando você... a gente não vai passar dieta. Tá falando de dieta, não vai passar dieta. O que é que vai fazer? A avaliação ayurvédica é sazonal, de acordo com a estação do ano. E nós, como terapeutas, temos a capacidade de avaliar como você está naquele momento, daquela estação do ano, como é que está aquele dosha, se você está em harmonia ou em desarmonia, e a depender da avaliação e do que você espera, do que você necessite, aí a gente pode, em conjunto até com a nutricionista, os alimentos que são mais benéficos e os que não são benéficos naquele período. Porque nada é engessado. A gente vai repetir isso igual um mantra. Nunca é engessado, né? Então, por exemplo, se você precisa de um aporte proteico muito maior, então
você vai ter que, na sua dieta, incluir uma quantidade muito maior de grãos, que nós duas não entendemos a questão de cálculos, mas nós entendemos quais seriam os grãos que vão te beneficiar, né? Nesse caso, e o que não seria tão benéfico nesse momento. Por quê? Porque a gente tem a questão das gunas, que são as características. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação com característica muito leve, por exemplo, e você faz um esporte atenuante, não está casando aí. Porque você teve um gasto de energia e você não pode ter uma alimentação que predomine alimentos muito leves. Você vai ter que ter uma alimentação mais terra, mais pesada, mais untuosa, que é para te dar o aporte daquilo que foi gasto. Mais ou menos isso, né, Paty? Então, assim, não existe um suplemento comprado na farmácia. O suplemento é o seu alimento. Aquilo que você vai preparar e vai comer. Que aí a gente precisa entrar na questão do preparo, né? Nós aqui no Ocidente, pela questão de falta de tempo e às vezes pela má administração do tempo, nós temos o hábito de querer já comprar tudo pronto, de comer muito fora ou de delegar que outras pessoas façam essa alimentação que a gente vai ingerir. E às vezes esse alimento não tem um preparo adequado. Por exemplo, se você vai comer um grão, esse grão ele tem que ser hidratado, tem que ficar de molho, tem um tempo de cozimento, tem a forma correta de temperar, para que aquele nutriente seja absorvido, né? Então, se você vai e ingere uma comida que não foi feita corretamente, você não teve nenhum aproveitamento ali proteico enfim. Se Maria tiver aí, quiser escrever alguma coisa, escreve, viu? Maria é uma nutricionista que a gente está depois pensando em fazer uma live com ela também, para ela falar mais especificamente dessa questão, né? Então, assim, um planejamento do que se vai comer durante a semana é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu e Paty fazemos, né? Semanalmente. É um hábito nosso já, pelo nosso pensamento ayurvédico. A gente vai fazer nossa feira, a gente dá prioridade aos alimentos orgânicos de maior qualidade. E aí a gente faz um pré-preparo da semana. Tanto eu como o Paty fazemos isso. Né, Paty? Por exemplo, a gente usa muito grão de bico. Então, Paty gosta de preparar uma quantidade maior, já congelar para que ela consiga fazer as receitas. Eu adoro os temperos orgânicos, as ervas, enfim. Nem sempre eu tenho como cultivar aqui em casa. E eu também não gosto de usar erva murcha. Então, eu recebo aquela erva fresquinha, eu já pico, já congelo nas vasilhinhas, que é para poder usar. E a gente faz um cronograma, pelo menos semanal, do que a gente vai se alimentar. Porque às vezes as pessoas se alimentam mal porque não fez o planejamento. E aí, na hora desesperada da fome, faz o quê? Come um pão, um miojo, qualquer coisa que está desesperado. Para você comer bem, você tem que ter um planejamento do que você vai comer, daquilo que você está precisando, né? Isso aí é uma coisa assim que é básico na questão da Ayurveda. Planejar. Né, Paty? Quer falar um pouquinho sobre isso aí? O que falta muito, na verdade, porque assim, normalmente as pessoas falam, mas é difícil. Não, gente, não é difícil. É uma questão de planejamento. É só planejamento, né? Se a gente organiza, a gente consegue, como Mina falou, você tira o dia que a feira chega para você conseguir organizar, preparar, né? Sim, Ale, o alimento congelado, ele perde prana, ele perde vitalidade, vai depender de como a gente congela. Então, alguns alimentos a gente congela por um período breve, né? Até porque a gente não tem tempo de ficar, por exemplo, grão de bico. Eu adoro comer grão de bico, mas não tem condição. Não tem, porque tem que tirar aquela casquinha, o negócio tem que ficar não sei quanto tempo de molho. É o grão que mais demora.
Eu falo assim, hoje é dia do grão de bico, é só dar ele, não dá outra coisa. Então, assim, a gente não congela a comida. Por exemplo, Uhum. o feijão temperado, o arroz temperado, né? Disciplina, Mônica, é disciplina, muito bem. Eu não digo nem. A gente. Eu não gosto nem da palavra disciplina, é compreensão. Porque disciplina parece que é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Quando você compreende, você programa, você não precisa fazer todo dia, você já vai no automático. Mas é disciplina Vai também, porque aderindo. a gente que tem essa ideia de que disciplina é uma coisa dura, mas não é Não dura. é? Tem essa flexibilidade, a disciplina tem essa flexibilidade que você colocou, né? Ela exige. Uhum. Então, assim, o que eu queria dizer é que a gente não congela, tipo, a comida pronta, o grão de bico pronto. A gente congela o grão de bico, E cozido, assim, mas sem tempero, a minha, entendeu? O feijão, o feijão sem tempero. uhum. O, eu não congelo arroz, mas se eu fosse congelar, seria sem tempero, né? Então, a gente congela as porções sem tempero e utiliza quando congela. Como, por exemplo, agora na quarentena, eu estou tendo que congelar tudo sem tempero. E aí, o que que eu faço? Mina também deve fazer a mesma coisa. A gente tempera na hora, né? Porque para não gerar o desperdício. Porque é um outro Uhum. problema, é a gente comprar, encher a casa e depois não dar conta. Desperdiçar. Não Uhum. é, a ideia não é essa. A ideia não Assim, é ó, essa. a minha realidade é a seguinte: é, eu, no meu dia a dia, geralmente fica eu e meus dois filhos, né, que são menores, e não tem tanta aceitação, criança, às vezes, com a quantidade de alimentos, com todos os sabores, enfim, né? Criança tem essa questão de, às vezes, não querer comer tudo. E eu vou fazer o meu mercado e eu recebo a minha quantidade de alimentos orgânicos, como, por exemplo, cenoura, beterraba, chuchu, temperos, tudo fresquinho. Então, se eu percebo que eu não vou conseguir comer todo aquele alimento naquela semana, eu prefiro ter um pré-processo, que alguns você põe na água quente, e aí você congela algumas leguminosas, algumas coisas assim. Né? E anota isso aí, viu, Maria? Que isso é uma coisa para você falar também. Eu acredito que, em relação a congelar isso, seja melhor do que deixar, por exemplo, minha cenoura orgânica murchar na geladeira, porque eu demorei de usar. Eu não tenho assim, a questão da quantidade de perda, mas eu acredito que congelado se perde menos do que ele murchinho, né? De demorar. Por exemplo, essa semana eu congelei o abacaxi, porque eu gosto do abacaxizinho grelhado com canela e eu tinha bastante fruta, o abacaxi começou a ficar muito maduro, eu congelei os temperinhos, enfim, né? E outra coisa, assim, a gente está chegando já quase no final, que eu quero falar para vocês e que é um hábito, eu falei um pouquinho no começo, mas eu vou repetir, porque isso é um hábito que nós aqui no Ocidente temos e que faz muito mal, é que nós não observamos como é que a gente se alimenta. Geralmente você senta para comer conversando com outra pessoa, ou assistindo um programa, ou mexendo no celular, né? Então, assim, a alimentação é uma forma de meditar. Por quê? Porque o seu corpo é um templo sagrado. É onde você consegue estar nesse mundo. E através do seu corpo você consegue viver com qualidade ou não, né? A depender de como você trata ele. Então, alimentar é a forma de você nutrir o seu templo, a sua morada. Então, o que é que acontece? Você vai comer com celular, você vai comer assistindo um programa. É para você prestar atenção no sabor daquele alimento e é para você prestar atenção na mastigação. Mastigar esse alimento para que ele já entre pré-processado. Porque às vezes nem digere porque você não mastigou a quantidade certa. Isso é uma coisa assim, né, de que eu sempre gosto de falar, né? E outra, a Lúcia botou, gosto de comer em silêncio. É para comer em silêncio. Não é para comer conversando, né, Paty? É, É para ficar
Comer é como se você estivesse meditando, gente. É prestando atenção na textura, no sabor, é mastigando. E outra coisa também que às vezes eu escuto, e que eu preciso deixar muito bem claro aqui, que as pessoas falam assim, ter uma alimentação saudável é muito caro. Não, não é muito caro, não. Você faz uma feira de verduras e frutas, não é caro. Se você vai no mercado, caro são alimentos industrializados, se você for pôr na balança. É claro que eu estou falando de você aproveitar, desculpa, gente, aproveitar bem os alimentos. As cascas, as folhas, que aí já entra em uma outra questão. Desculpa. Porque nós também temos, assim, às vezes, o não aproveitamento do alimento, né? A gente desperdiça muito nossa cultura, que já é aí um outro tema, né? Nós temos a cultura do desperdício, né? Como o próprio Messias falou agora há pouco, a gente está num momento, assim, que tudo a gente recebe em casa, né? Quem tem condições, recebe em casa, tem como escolher melhor, né? E gerenciar de forma a não desperdiçar, porque a Ayurveda também não... De alguma forma a gente precisa aproveitar isso. Quando a gente fala de se alimentar melhor, nós estamos falando também de não desperdiçar. A gente está falando de um alimento em qualidade... Exato, receber um alimento de qualidade na nossa casa, né? E também de conseguirmos aproveitar isso da melhor forma. Seja fazendo uma compostagem em casa, né? É isso mesmo, Alusca. É mais barato comer não industrializado. Eu não como industrializado, eu nem entro quando ia em supermercado, né? Que eu não tenho ido. Eu nem sei mais qual é aquelas prateleiras, eu não ando por elas, né? Nunca vou, porque já perdi o hábito, né? O que encarece a nossa feira, na verdade, são os industrializados. Não é a comida natural, né? E hoje a gente tem... Hoje a gente tem a possibilidade eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem a possibilidade até de comprar diretamente do produtor rural, através dos CSAs, né? Tem vários CSAs que são formados, tem aqui em Salvador, tem outros lugares espalhados assim pelo Brasil todo, e aí a gente consegue, inclusive, comprar diretamente do produtor rural. Então, muitas vezes a gente não precisa nem ter o acesso do atravessador. E nesse momento da pandemia, a gente está descobrindo assim, a gente que eu falo todo mundo, né? Eu, Mina e outras pessoas, a gente sempre vai se comunicando, muitos produtores estão passando a entregar, né? Através de CSA e também não através de CSA, ele faz a entrega direto lá na casa da pessoa. Então, assim, isso facilita muito e muda a nossa relação com o alimento, sabe? É outra história, daqui a pouco a gente está plantando em casa, então tem uma relação muito maior, né, de cuidado. Com certeza. Eu sempre falo assim, a sugestão que eu dou Ai, travou? Eu estou te ouvindo, mas está travado o seu vídeo. Aí, pronto. A sugestão que às vezes eu dou para as pessoas que querem fazer migrar para o mais natural, faz o teste. Tenta uma semana comer tudo saudável. E aí um dia você vai lá e come industrializado, que você vai ver seu corpo, como você vai sentir, como vai fazer mal. Mônica está perguntando quanto tempo vocês têm na dieta. Paty tem muitos anos de vegetariana, né, Paty? Muitos anos. Eu oscilo um pouco vegana, vegetariana, às vezes por questões mesmo de doxa e tal, eu como um pouco de carne branca, a depender da minha situação, da necessidade que eu veja. Paty é vegetariana, tá comendo ovo, né, Paty, nesse momento? Vegetariana. Eu não como carne, eu gosto de me identificar dessa forma. Eu não como carne. O resto eu como, isso desde muito pequena. Manhã, se ela estiver aí ainda, ela diz que
eu cuspia, né? Eu não queria ingerir a Não carne quando ela gostava. tentava me dar. Que eu Uhum. já percebi que muitas crianças fazem isso. E aí, depois eu fui deixando por uma questão de defesa dos animais. Depois eu comecei a ver que aquilo, na verdade, não fazia bem para o animal, mas também não fazia bem para mim, era uma questão de saúde, né? E hoje eu não desce. Eu não tenho Uhum. vontade de comer carne. Eu não tenho vontade de, tipo, eu vou fazer um negocinho ali que parece uma carne. Não me entregue, porque Não faz. eu não tenho vontade realmente, né? Eu sei que tem Uhum. pessoas que deixam de comer carne, mas ficam com aquela vontade, eu mãe ali, só. Tá ouvindo? Tem pessoas que deixam de comer carne e ainda ficam com aquela vontade de comer carne, né? Uhum. Porque precisa realmente, na maior parte das vezes, de um certo empenho. Não é que eu sou Uhum. melhor do que ninguém, é porque meu processo ele realmente foi muito longo. E talvez eu não tenha nem percebido essa vontade de comer um pedaço de carne. Então, para mim é indiferente. Para mim, se tem ou se não tem, é indiferente. Então, também se a pessoa me convidar para ir na casa e tiver uma carne lá, um feijão com carne, eu como outra coisa. Eu não arrumo confusão por É, causa disso, não. Eu como o que tem. e foi aquilo que a gente falou aqui. A gente já falou algumas vezes que o Ayurveda não necessariamente você precisa ser vegetariano. Isso. Inclusive, em determinados casos, é necessário por um período que a pessoa coma carne. Porque às vezes a pessoa está na desarmonia que ela precisa comer para equilibrar. Às Sim, vezes, isso. são casos específicos, tá? Então, assim, às vezes você, eu não vou comer, não vou comer, e você está com o seu estado emocional totalmente abalado, você está precisando aterrar, e aí, naquele momento, por um período é necessário, enfim. Tem várias questões aí que são bem particulares e específicas, né? E é importante também a questão de um acompanhamento com um nutricionista, porque muita gente, às vezes, deixa de comer carne e fica comendo muito carboidrato. E aí fica um vegetariano gordinho e, às vezes, com déficit mesmo de nutricional, né? Porque as pessoas, às vezes, não sabem substituir a proteína e a quantidade da proteína, né? Então, tem toda essa questão de quando você vai fazer essa migração, você entender que esse aporte proteico ele precisa ser substituído e de que forma você vai fazer isso, tá bom? Renatinha está falando de saudade. Também, Renata. Renatinha é do interior que eu morei, lá da Chapada Diamantina, há muitos anos, minha amiga. A Lúcia está falando que tem 6 meses vegetariana e foi e voltou algumas vezes. É isso, gente. Não se maltratem. Tem que ser com muita Isso. amorosidade com vocês mesmos, tá? Isso. É uma questão de autoacolhimento, de você entender que você está passando por um processo natural e não é para você passar de uma forma de se maltratar. Não. Por isso que a gente está fazendo essas lives, para ter um diálogo, para desmistificar, para trazer as coisas. Pode comer bolo. Mônica, vá depois na nossa página. Essa semana eu vou ter um bolo de maçã maravilhoso. Pode comer Tá bolo, ótimo. sim. Viu, gente? Então, dá uma olhadinha lá. A Gente, a questão live tá acabando, né? vai encerrar agora. Até a próxima Acho que menos de um semana. minuto. Pronto. Próxima Então semana a mandem gente continua. perguntas, tá bom? Obrigada, Já viu? tem perguntas para a gente responder, mas podem continuar mandando que a gente coloca na fila. Um beijo para todo mundo, Obrigada. porque vai encerrar agora. Beijo, obrigada a todo mundo que Beijo. veio. Tchauzinho. Tchauzinho.